Vamos dar início ao podcast O Conselho Médico. Hoje vamos falar sobre mulher, mãe e empreendedorismo. Uma tarefa extremamente fácil de exercer, né? Estamos aqui com a cirurgiã vascular Elizabeth Moreno, com a dermatologista Luciana Lócio e com a ginecologista Juliane Schettini. Tudo bom, meninas? Sejam muito bem-vindas. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Foi Meninas, ótimo, obrigada. Luciana, conta um pouco aí da tua trajetória, como você sempre gostou muito, a gente dava plantão recém-formado e você falava sempre que queria ser dermatologista. Quando deu essa ideia aí de sair da caixinha, de montar sua própria empresa, fala um pouco aí pra gente. Eu me formei em 94, rapidamente, pela Federal. Entrei na residência de clínica médica porque precisava ter esse pré-requisito para entrar em dermatologia. Aí concluí a residência de dermatologia no ano 2000. Então foram 6 anos, 3 de clínica e 3 de dermato. Durante esse período eu já pensava, eu já era, na minha cabeça, eu já era meio contra planos de saúde. Então eu já pensava em ter uma clínica top, no estilo do que eu via dos meus preceptores de São Paulo, porque eu fazia muito curso em São Paulo, e em colocar uma clínica de atendimento prime para ter dermatologia, tanto clínica quanto cirurgia, quanto laser, tudo. Então, o que mudou a minha visão, eu acho que foi, durante a residência de dermato, eu ter ido para São Paulo, porque em São Paulo eles já tinham essa visão. Já era meio que rotina os dermatologistas não atenderem plano de saúde. Então, eu atendi plano de saúde do ano 2000, quando eu terminei a residência, montei a minha primeira clínica em Petrolina, porque minha família família do meu marido tem coisa lá, e fiquei de 2000 a 2010 atendendo em Petrolina e Recife. Petrolina eu atendia numa clínica chamada Dermavale, que eu montei, e já coloquei outros médicos para atenderem, e lá eu tinha Unimed. Ainda tinha Unimed e Sul América. E aqui em Recife, quando eu montei aqui em Recife, foi em 2006, porque eu trabalhava com um grande professor meu que eu adoro, Emanuel França, até 2006. Em 2006, eu montei a minha, aí eu já só tinha um plano de saúde, que era a Sul América. Eu já não queria outros planos. Não atendia a Unimed aqui, não quis Unimed aqui. Porque a Unimed em Petrolina era outra Unimed, era uma Unimed melhor, de condição melhor que aqui. Então, o que me fez, eu acho, ter essa visão? Ver que você pode fazer uma medicina onde você atenda com qualidade, proporcione ao paciente uma experiência prime, porém, sem precisar ficar escrava de plano de saúde. Aí, em 2010, quando eu montei a minha segunda clínica em Recife, que eu ampliei de 40 metros quadrados para 90 metros quadrados, eu parei de atender plano. Então, eu não atendo plano de saúde desde 2010. E aí, fiquei até 2020, onde eu montei essa minha terceira clínica, que é a clínica que eu tô agora, que eu tô desde 2020. Ano de pandemia, viu, gente? Ano de pandemia. E aí, eu mudei de clínica em 2019, montei tudo, não peguei nenhum empréstimo em banco, montei tudo com o meu recurso, e aí terminei em janeiro. Em fevereiro eu tinha um congresso fora em Paris, aí eu fui para Paris, aí eu super empolgada, querendo comprar outras máquinas e tal, que é o Incas Paris, é um congresso que é divisor de águas para quem é dermato. Quem é dermato, vocês têm que ir pro Incas Paris, porque vocês vão ver o que é business e ciência juntos. É o congresso que faz tudo, além do americano, que é um grande congresso também, que eu vou quase todo ano. Bom, enfim, aí eu voltei para Recife em final de fevereiro, cheia de planos, dia 14 de março, lockdown. Paulo Câmara, o governador na época, a gente fechou tudo em 14 de março. Eu voltei comecinho de fevereiro, trabalhei 1 mês e meio lockdown. E tinha acabado de montar a clínica nova, tinha pago tudo, tava zerada, assim. Eu olhava assim, eu dizia, meu Deus, eu tô zerada, porque gastei todas as minhas reservas para fazer a clínica nova. Só que aí, veja só, na pandemia, tinha um monte de amiga minha, dermato, que atendia plano, ligava para mim e dizia, Luciana, como é que tu estás fazendo? Aí eu dizia, fazendo o quê? Para se manter.
Eu disse, eu estou indo para a clínica 2 vezes na semana para atender minhas pacientes. Porque as pacientes em casa, desesperadas, o marido, os filhos olhando para elas e dizendo a elas, poxa, mamãe, tu tá velha. Poxa, minha querida, tu tá velha. E as pacientes mandavam mensagem. Eu ficava com o celular da clínica, minha sócia com outro celular, e aí elas mandavam mensagem. Pelo amor de Deus, preciso fazer meu botox. Tem o laser, tá funcionando. E a gente atendia 2 vezes na semana, toda paramentada. E eu não parei de fazer os procedimentos. E as minhas amigas que só atendiam o plano de saúde pararam tudo. Eu acho uma coisa importante, Luciana. Luciana continuou com a mesma motivação de quando a gente dava plantão no início da carreira. E vocês três têm uma responsabilidade muito grande. Vocês trabalham com a estética, com a beleza, com a autoestima feminina. Uma na área de tratamento minimamente invasivo de varizes, uma na parte de reposição hormonal e a parte de tratamento com laser para a parte íntima, e você com a parte dermatológica. Então, vocês têm uma importância muito grande na qualidade de vida da mulher. Juliana, tu sempre foi aquela menina, também te conheço há muito tempo, bem acadêmica, mestrado, doutorado, publicação. Quando é que deu aí esse start do empreendedorismo, de montar uma clínica, de botar um laser de última geração? Quando foi que deu esse start aí na tua carreira? Na verdade, eu acho que uma das coisas que me fez dar esse start foi a vontade de deixar a obstetrícia. Né? Porque, assim, a carreira do obstetra, eu sou ginecologista e obstetra, a carreira do obstetra, ela é muito sacrificada. A gente fica à disposição o tempo todo. Sábado, domingo, feriado, dia santo, você está o tempo todo com o celular e à disposição. Não tem hora para o bebê nascer. E eu estava já com 20 anos de formada quase, sei lá, um bom tempo de formada, quando eu resolvi mudar de clínica. Eu também peguei a pandemia, eu me mudei em outubro, fiz uma clínica nova, e aí, quando foi em março, veio o lockdown. E aí eu tinha esse projeto de montar essa clínica que tivesse uma pegada regenerativa, que tivesse essa parte de estética íntima. Então eu precisava me capacitar para essa outra demanda. E uma das coisas que eu queria é ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Porque vamos viajar. Eu viajava, voltava. Porque a carreira do obstetra é muito interessante. Quando você está com o seu consultório lotado, acabou sua qualidade de vida. Quando você é mais jovem, que você tem menos pacientes, você tem uma qualidade de vida melhor. À medida que você vai ficando conhecida, vai ficando famosa na sua área, na sua região. Eu fiz doutorado em obstetrícia, então chegava muita bomba. Chegava muita paciente grave para mim. Então eu já dormi em UTI várias vezes, ao lado do leito da paciente, porque eu não tinha coragem de ir embora. Eu me lembro bem dessa fase, eu estava fazendo meu mestrado no IMIP, e ela era a médica das pessoas que estavam grávidas com problemas sérios. Não era com problema, era com problemas graves. Eu me lembro demais disso. Eu dormi muito em UTI, em cadeira. Eu ficava lá várias vezes, porque eu não ia para casa, eu ficava tomando de conta. Quando melhorava era que eu voltava para casa, ficava à disposição. Então, assim, muita paciente grave. E aí, eu muito angustiada, muito preocupada, me estressada. Eu digo, meu Deus, eu vou morrer cedo. Com esse estresse todinho, eu vou morrer cedo. Os médicos tudo adoecendo ao redor. Aí eu digo, não, eu vou ter uma qualidade. E outra coisa que eu queria era assim, eu acho que a demanda de hospital, vai para o hospital, estaciona o carro, desce, vai para o bloco, daqui que você consiga botar um paciente dentro da sala, já demora, não sei o quê. Esse estresse também de ambiente hospitalar, eu digo, eu vou operar dentro do consultório. Aí eu vou fazer treinamento em laser. Então, hoje eu faço muita cirurgia no consultório, né, a laser. Me tirou de dentro do hospital, né, que foi uma coisa boa, me melhorou a minha qualidade de vida. Eu pude investir nessa área da atrofia vaginal, que a gente começou, minhas amigas, todo mundo começou na fase dos 40, 50, 60, todo mundo começou a entrar nessa fase, e começou a ter muita queixa ginecológica. Então, isso também foi um incentivo para eu mudar de clínica. Eu fui para uma clínica 2 vezes maior do que a que eu tinha, comprei aparelho de laser, comprei radiofrequência, fiz curso de coposcopia, botei coposcópio na sala para fazer preventivo nas pacientes. Então, assim, eu saí dando uma guinada. Fiz curso de implante, fui para São Paulo, fiz um fellow de estética íntima 1 ano lá, enfim. Eu saí procurando algumas alternativas para que eu tivesse uma outra renda além da obstetrícia e eu pudesse desmamar a obstetrícia. E foi o que eu fiz, entendeu? Eu acho que uma mensagem importante que as duas já passaram aqui é que nenhuma delas falou. Eu abri uma clínica, uma estrutura particular, uma estrutura diferenciada para ficar rica, para ganhar mais dinheiro. Todas elas estavam buscando qualidade de vida, qualidade de vida. Isso é extremamente importante. Existe uma pesquisa
do Conselho Regional de Medicina de São Paulo de, acho que 3, 4 anos atrás, foi assustador. A mulher médica vive menos do que a população geral 4 a 5 anos. Porque não é só médica, né? É assustador. É 20% do período que ela começa a fazer medicina. Ela tem marcadores de infarto, de câncer, de etc. altíssimo. Betty, eu me lembro uma conversa que eu tive contigo no Bloco Cirúrgico, acho que você talvez relembre, e cabe direitinho aqui com o assunto. Betty dizendo a mim que Betty era uma exímia cirurgiã, como vocês duas, workaholic, como vocês duas não sabem fazer nada mais ou menos, tudo em alto padrão. E ela teve essa conversa comigo no Bloco Cirúrgico dizendo assim, estou deixando de operar a aorta, aneurisma, eu vou me dedicar à parte de veia, a parte... eu preciso ter mais tempo, eu preciso família, etc. Tá certo. Lembra dessa conversa? Lembro muito. E foi uma decisão bem difícil, porque quando a gente se forma, né, 23 anos, a cabeça cheia de sonho, residência em cirurgia geral, então você quer fazer tudo. Então você quer... Era restauração, eu amava trauma, né? Então, Hospital da Restauração, dei plantão 7 anos na urgência, como cirurgião vascular, e trabalhava com cirurgião que adorava cirurgia arterial. Então, eu comecei com a cirurgia arterial, então era aneurisma da aorta, era bypass, então eram cirurgias que Pacientes complicavam. graves, né, Betty? Pacientes graves, complicavam, pós-operatório, UTI, obstruir o enxerto era de madrugada. E isso começou a ficar pesado, porque quando eu me formei, eu tive bebê, então foi tudo junto, a minha maternidade com o meu início da carreira. E aí, chegou um momento que... começou a mudar a nossa área de cirurgia vascular. A flebologia começou a crescer e começou a gente ter uma mudança radical em relação a diagnóstico e em relação a tratamentos. Então, foi quando o ultrassom começou a fazer parte da sala do cirurgião vascular, como diagnóstico. Chegou a realidade aumentada que possibilitava a gente dar um diagnóstico muito mais acurado no tratamento das varizes, visualizar nutridoras. Veio o laser transdérmico, que o laser era só dermato. Era só dermato. Era só dermato. Então, o laser pra gente, né, foi era chegada, uma coisa, era um monstro. Mas aí a gente teve que ter uma curva de aprendizado bem maior. Então, laser transdérmico, e aprender também muita coisa sobre pele, porque mexe muito com as alterações de pele. Então, a gente foi... E aí veio a espuma, que tirava o paciente da cirurgia, possibilitava você tratar o paciente com varizes calibrosas no consultório. O endolaser, que o paciente faz o endolaser, volta a trabalhar muito mais rápido, sem hematoma, sem cicatriz. Então, a parte da flebologia evoluiu demais. E chega uma hora que a gente precisava de tempo para isso. Então, a minha migração da cirurgia arterial para a venosa foi muito dolorosa. Por quê? Eu trabalhava com o Leandro, que é o cirurgião que eu devo tudo que eu aprendi a ele, e Leandro era um exímio cirurgião arterial. Tanto é que isso me marcou, né? Que faz algum bom tempo e eu me lembro dessa conversa. Naquela época, fazer cirurgia arterial era ser um bom cirurgião vascular. Quem se dedicava à veia. Então, mas aí eu tomei essa decisão, primeiro por isso também, Ju. Qualidade de vida. Porque meu filho, quando tinha 2 anos, eu comecei eu dava plantão sábado à noite na restauração, então eu virava às noites, chegava em casa no outro dia acabada, não tinha final de semana. Eu digo, sabe de uma coisa? Eu quero ser uma excelente médica, mas eu quero também ser uma excelente mãe. E quando você não estabelece essa prioridade de ser uma excelente mãe, lógico que tem vezes que a gente se atropela, mas se você não tiver isso sempre ali na mente, né, você vai passar por cima de outras coisas, né? Principalmente da infância dos seus filhos, que não volta atrás. Né? O filho tem aquela fase, a escolinha de futebol, a apresentaçãozinha do balé. Então, se você não tiver presente nisso, né, não tiver essa recordação, o que é que ele vai ter de recordação do futuro da gente como pai, como presença? Então, isso aí era uma coisa que eu tinha muito na minha cabeça, sempre priorizar isso. Aí foi quando eu pedi demissão do Hospital da Restauração, era o único vínculo público que eu tinha, passei a não ter mais vínculo público e comecei a me dedicar mais à parte de flebologia, que me trouxe mais para o consultório, que me deu mais horários e que eu consegui ter uma vida mais tranquila para poder gerir tanto minha vida profissional quanto a minha vida familiar. Betty, num dos últimos podcasts gravados, 2 pessoas que têm empreendedorismo na veia, Álvaro Dantas e Luiz Marcos. Os 2 usaram a palavra eu tive medo. Eu tive medo das mudanças, eu tive medo. Eu me lembro quando você fez a última estruturação da clínica, uma
coisa grande, com muita máquina, muito investimento. Me lembro bem demais da nossa conversa. Deu medo. É importante passar essa mensagem para as novas gerações sem loucura, sem atropelos, mas não é fácil. Deu medo. Sinceramente, eu nunca tive medo. Porque eu acho que uma estruturação, ela começa por dentro. Então, quando você começa a se preparar como profissional, porque ser um bom médico, eu acho que inclui várias coisas. Ser um bom médico inclui você ter uma excelente formação, que é obrigação nossa, oferecer sempre o que tem de melhor, o que tem de mais moderno, estudando, fazendo curso, lendo trabalho. Então, isso tudo faz parte da nossa formação. E imprimir na sua profissão a sua personalidade, os seus valores como médico. O que é que você quer para o seu paciente? Você quer que o paciente seja bem tratado, você quer ter compromisso com ele, você quer ter respeito a ele. Então, isso tudo eu acho que faz parte, né, de você ser um bom médico. Então, eu acho que quando você tem isso muito dentro de você e você se apropria disso, você não tem medo, porque você sabe que você tem a oferecer, né? E quando eu saí do meu serviço público, que fui, muita gente dizia, você é louca? Como é que você vai ficar só com emprego privado? E se você quebrar um braço? E se você... Eu nunca pensei nisso. Seguro, é. Seguro. Nós escutamos ontem o termo... se precaver, né? E você partir para isso. Porque, veja, a gente tem que fazer escolhas algumas vezes que são difíceis. Então, a gente passa por isso, né? Esse empreendimento da clínica foi um empreendimento enorme que eu fiz. E já tinha o meu recheio já pronto, então eu quero uma capa maravilhosa. Mas quando eu cheguei lá, Deus olhou para mim e disse, não, você acha que a luta acabou, menina? Acha que vai ficar aí, esse lugar? Não, é esse lugar. Volte e comece tudo de novo. Então, são esses momentos que você aprende demais. Esse foi um momento de muito aprendizado pessoal para mim, onde eu cresci muito minha espiritualidade, eu cresci muito os meus laços familiares, porque eu vi meu marido, minha filha, meus pais, meu filho chegando e minha meditação era missa, eu voltei para mim, para o meu corpo, para o meu bem-estar. Então, assim, são momentos que você ressignifica, nem tudo são flores na nossa profissão. E eu acho que ter sucesso e ser um bom empreendedor é você olhar para o que você deixou o seu legado, que são seus filhos, como eu olho para os meus dois, e ver... Vá, conclua. Ver seus filhos bem, como você está vendo, né? Olhar e ver minha filha dizer assim para mim, quando ela fez a transição de carreira, mãe, eu queria ter esse brilho no olho que você tem. Eu queria sair para trabalhar com essa vontade que você sai para trabalhar. Eu acho que é isso, ter sucesso na profissão, é passar para os nossos isso, a vontade, o desejo, o compromisso com a nossa medicina. Uma coisa importante, Luciana começou falando em curso. Eu fiz curso disso, eu viajei para aquilo. Depois eu falei de doutorado, depois falei das viagens que Beto fazia para aprender. Todos nós trabalhamos com tecnologia. Ela, eu e Luciana com laser, ela com ultrassons muito caros. Precisa de muita tecnologia para exercer uma medicina de ponta. E assim, o que eu ia falar naquela hora para a Beth, que eu achei muito importante que ela falou, é que nem tudo são flores. Então, às vezes, eu recebo muita dermato nova, começando a vida, vai lá para minha clínica para ficar comigo, para aprender, enfim. E eu passo para elas assim, olha, vocês agora estão num perfil que vocês querem começar a terminar a residência e vocês querem estar atendendo o que eu atendo. Que as pacientes vêm para a gente já para fazer procedimento. Então, assim, hoje eu atendo 90% das pacientes e dos pacientes, eles sabem que o meu perfil é procedimento. Claro que eu faço consulta, claro que eu olho o meu paciente como um todo. Então, uma pessoa vai fazer um simples botox comigo, eu olho, eu examino, eu olho o cabelo, eu olho a unha. Mas, assim, eu faço procedimento, eu gosto, eu sempre tive esse perfil. E, assim, no final da residência de clínica, eu sabia cada vez mais que eu queria dermato. Porque, assim, o único plantão que eu gostava em clínica era o de UTI. Eu amava UTI, porque UTI é aquele ambiente controlado, é aquele ambiente que você sabe o que você tem que fazer e sabe o que vai fazer. E dermato é muito isso. Você olha o paciente, eu não tenho exame para enrolar o paciente. Eu não tenho que pedir
ultrassom, raio-x, não. Eu tenho que olhar meu paciente, meio que botar na minha cabeça o que eu quero para aquele planejamento dele, quais os protocolos que eu quero fazer para ele. Eu examino ele, eu tenho que saber o que ele se queixa e o que eu quero para chegar no que ele sonha, porque eu vivo dizendo isso lá na clínica. Isso aqui é uma fábrica de sonhos. A pessoa chega ali para mim, senta na minha frente e ela diz assim: doutora, eu não quero fazer cirurgia plástica agora, eu só quero daqui a 10 anos. Como é que eu vou conduzir essa pessoa de 55 anos até os 65? Bem, porque ela tá com o segundo marido lá, bonitão e tal, porque homem tudo é mais fácil, mulher tudo cai mais. Então, a gente olha para aquela paciente, como é que eu vou conduzir ela durante 10 anos sem cirurgia? Eu tenho que agregar protocolos, eu tenho que saber o que eu vou fazer. E uma das coisas que eu digo para as meninas novas é, olha, vocês vão ter um caminho a trilhar. Nem tudo é fácil, nem tudo é. Não é porque você começou agora que você vai estar numa clínica linda atendendo. Muito imediatista, essa geração, né? Elas querem os louros sem a curva de aprendizado. E é isso que você falou, né? Nem tudo são flores. Você vai ter dia que você vai ficar, poxa, queria ter feito aquilo, poxa, eu queria... Tem dia que você se chateia. Ser empreendedor é você ser empresário no Brasil? Não é fácil. Luciana, um dos objetivos do Legacy, sem dúvida nenhuma, é orientar as novas gerações. E incentivar os médicos que estão no meio do caminho. Pergunta extremamente importante para as três. O que muda na hora que vem o primeiro filho? Dá para fazer medicina de alta performance ou precisa... hiperfocar uma coisa, desfocando outra? Eu acho que a mulher, ela paga um preço muito alto, a mulher médica, porque a nossa curva de fertilidade, que vai até o torno dos 40 anos, coincide com a curva de aprendizado médica. Então, quando você está ali mais fértil, 20, 30 anos, é o momento que você saiu da residência, vai fazer outra residência, vai fazer um mestrado, uma especialização, você está investindo na sua carreira. Então, você tem que andar de paralelo com a sua carreira profissional e a sua vida familiar. Esse equilíbrio é muito difícil, né? Então, assim, quantas vezes... Eu dei de mamar várias vezes de plantão, né? O Pietro levava os meninos, levava para o plantão para dar de mamar no plantão. Então, assim, é fácil? Não é fácil, né? Mas é possível, né? E eu vou ser muito sincera, assim, eu tive um filho com 24 e outro com 30, né? Justamente eu terminei a residência com 23. Então, assim, você fica... A residência não, a faculdade. Você fica naquela... E agora, né? Eu entrei na faculdade com um bebê de 5 meses, um recém-nascido, não é R1 de ginecologia obstetrícia. Você imagine... O que é isso, né? Porque é uma residência super puxada. Então, para equilibrar isso não é fácil. O que é que eu senti que eu acho que eu diria para as pessoas? Realmente ter um filho cedo, porque a curva de aprendizado, ela vai acontecer, vai. Mas a fertilidade, ela não pode esperar. Infelizmente, a menopausa, para algumas, vai chegar antes dos 40. Para outras, aos 45. Mas você tem que garantir sua prole se você quiser ser mãe. E que você tenha uma boa rede de apoio. Porque, na verdade, eu contei com uma rede de apoio muito grande. Eu consegui fazer. Foi cansativo, foi pesado. Tinha momentos que eu dizia, meu Deus, eu não vou sobreviver não, tanto plantão, a menina. Porque eu nem dormia em casa, nem no plantão. Porque eu dava vida do meu filho, eu dormi com 5 anos, uma noite. Então, assim, eu passei 5 anos sem dormir. Então, não é fácil, né? E ainda estudar, ainda fazer mestrado, fazer não sei o quê, fazer doutorado, fazer milhões de coisas. Então, o que é que eu acho? Eu acho que, assim, porque eu consegui chegar lá, eu acho que a coisa que me ajudou muito foi a rede de apoio. Então, assim, eu tive um marido muito presente. Eu tinha, dentro de casa, funcionárias, né? Eu tinha babá, eu tinha cozinheira que dormiam, que ficavam comigo, né? Eu tinha pais presentes, 4 avós muito presentes. Então, eu acho que isso me ajudou, foi o alicerce para que eu conseguisse chegar onde eu almejava. Eu acho que um grande conselho, assim, que você pode dar é o seguinte: você pode planejar a sua vida, você pode tentar fazer da melhor forma para você dar qualidade para o seu casamento, para os seus filhos e para o seu trabalho. Então, por exemplo, eu casei depois que eu passei na residência. Eu tinha que passar na residência para casar. Eu não quis casar antes de passar na residência. Aí passei na residência. Depois eu só tive meu filho depois que eu fiz a prova de título. Então, eu tive meu primeiro com 28.
e minha filha com 32. E eu queria ter tido o terceiro, depois desisti, porque eu estava numa fase de trabalhar muito, então eu era daquela que ia para Petrolina, porque eu passava uma semana em Petrolina, 3 semanas em Recife. Eu ia para Petrolina carregando Babá e Beatriz, que tinha 6 meses. Meus filhos eu não amamentei muito, porque realmente eu voltava a trabalhar 3 meses, porque dermato é o seguinte, você não pode demorar muito tempo parada, porque você tem que fazer as pacientes, você tem que fazer. E eu tinha aquela neuro, ai meu Deus, eu vou perder paciente, ai meu Deus, agora que eu tô tão bem. Então, assim, eu voltava mesmo, sabe? Eu voltei com o Rafael, eu aumentei o bichinho 4 meses e voltei a atender com 2 meses e meio, quer dizer, 1 mês e meio na clínica, porque as clínicas que eu trabalhava sempre como eu montei Petrolina já cedo, então eu tinha Petrolina e trabalhava para Emanuel. E era uma concorrência feroz, assim, dermatologia é uma concorrência, até hoje é, uma concorrência feroz. Você realmente tem uma briga de foice, agora a gente tem a briga de foice com as dermatos, amigas nossas, e tem com físio, dentista, com todo mundo. Então, assim, a gente hoje tem que ser melhor vezes 3, você tem que estar bem... estudando, atualizada, com tecnologias, fazendo protocolos integrados, porque se você não tiver isso tudo, essa titulação toda, e você não for competente no que você faz, você perde para quem é bom de Instagram. E você tem que ser bom de Instagram, que foi uma coisa que me deu também o pulo do gato. Você pode ser bem, você pode ser como a gente... Né? Todos nós aqui temos residência, temos RQE, que é título de especialista, todo mundo tem várias especializações, eu tenho curso fora, todo mundo aqui faz congresso internacional, todo mundo aqui dá aula, mas tem um Instagram ruim, um Instagram mal feito, você não vai ter paciente no seu nível, porque o coitadinho lá, que não tem a titulação que você tem, contrata uma equipe boa e se equipara em Instagram, talvez a você. Isso não dura, mas ele cresce e concorre com você. Então, assim, não adianta também ter só um Instagram bom sem você ser preparado tecnicamente e com embasamento científico. Mas você, a gente que tem titulação, que tem preparo, a gente tem que ter um Instagram bom, sim, para mostrar para as pessoas quem a gente é. Se a gente não mostrar quem a gente é, as pessoas não vão saber. Eu acho que concordo com você. Um dos objetivos, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala em legacy, que é unir o bom médico a uma boa apresentação, que vai além do Instagram. A cor adequada de roupa, a forma de dar uma aula, a forma de se apresentar e conseguir transmitir para o público o que você realmente é. E aí você consegue realmente ficar sem nível de competir com a pessoa que está só... vendendo terreno na lua. Beth, eu conheço as 3 famílias, conheço os filhos, as 3 tiveram sorte de casar com 3 pessoas bastante colaborativas, conheço muito bem os 3. Teve a hora que Elizabeth Moreno disse, não dá, eu não tenho como ficar bonita, eu não tenho como ir para minha academia, eu não tenho como dormir, eu não tenho como ser mãe, esposa e ser médica. Teve esse momento e quando teve, como foi que você superou? Na realidade, eu acho que a gente vive esse momento quase todo dia, né? Porque as demandas são muito grandes e cada vez aparecem mais demandas ainda. E quem gosta, quem é envolvido com a profissão, quem tem uma vida social ativa, acaba que se envolve em várias coisas, como, por exemplo, o Legacy. A gente está se envolvendo de corpo e alma. Então, tudo isso toma nosso tempo. Mas eu nunca pensei em desistir. Eu sempre fui muito positiva. Para mim era assim, eu vou começar, vai dar certo. Se não deu, é porque não terminou ainda. Mas no fim, vai dar. Então, eu acho que a gente que tem essa personalidade de mulher guerreira, de ir atrás do que quer, de ter compromisso com o que faz, de colocar, principalmente, além de tudo, o amor no que faz. Eu acho que isso aí é eu diria para os jovens isso, coloque amor no que vocês fazem. Coloque o coração ali, queira se doar, queira fazer uma medicina brilhante, queira oferecer para o seu paciente a cura, tenha respeito pelo seu paciente, que eu acho que isso é a nossa base. Foi para isso que a gente se formou e é para isso que a gente exerce a medicina. O que vem depois disso é consequência. É fruto.
do quanto a gente se dedicou. É consequência, né? é. Então, eu acho que isso aí, o básico é isso. Se dedique, tenha respeito pela profissão. A maternidade vindo junto com a vida profissional, eu tive a vida igual a de Ju. Eu me formei com 23, com 24, primeiro ano de cirurgia geral. Eu me casei e tive minha filha. Eu era residente R1 de cirurgia geral. E tive isso. Eu tive um marido que foi um excelente pai, e quando era para ser mãe ele também era. Ele ia no bloco cirúrgico, eu operando. Chegava lá com a desmamadeira Pra e tirar leite. O circulante gritava, doutora, chegou leitinho. Eu saía de dentro do bloco cirúrgico, do campo, ia para o vestiário, desmamava, ele levava o leite em casa. E eu tive uma rede de apoio de secretária. Então, assim, eu acho que você se cercar disso é fundamental. É você ter um companheiro, uma companheira que se agarre em você e que diga, vamos junto, a gente está aqui, né? Porque Tom era estudante de medicina. Nem formado ele era ainda. Quando ele se formou, a Amanda tinha 6 meses. Então, a gente já começou na dificuldade, mas eu não sentia dificuldade. Era tudo bom. Você é jovem, a cabeça descomplicada, você ali disposto, né? Casamento bom, marido que eu namorava há muito pouco tempo, a gente namorava 1 ano, eu casei grávida de 4 meses. Então, mas a gente tinha muita simbiose, a gente partilhou tudo desde o começo. Então, é muito bom isso, você crescer se ajudando quando ele precisava, quando eu precisava. Então, acho que a gente jovem, a gente carrega muito essa vontade, esse desejo, esse amor no coração. E eu acho que é isso que faz a gente ser um médico diferenciado. Sem dúvida, a família, vocês, as 3 falam o tempo todo, família, família, família. Isso é uma coisa extremamente importante. A mensagem que eu recebi aqui é que vocês foram se readequando. À medida que vinha um filho, que vinha 2, Isso. foram fazendo adequações de carreira, principalmente as 2 que estavam muito direcionadas a plantão, a obstetrícia. Cirurgia, né? Muita urgência. Deixa eu fazer uma pergunta para Luciana Lócio. Lu, fora da medicina, o que isso é importante? Tirando a capa, tirando o cabelo tá arrumado, tá bem vestida, a pele tá bonita, o que é importante para ser feliz, fora a maternidade? Eu sei que você sempre gostou de esporte, eu sei que você pratica tênis, é a tenista oficial aí feminina do Legacy. E Todas seremos, viu? o que é que tu achas? Qual é a importância? Eu abro a pergunta depois para vocês, de também ter um hobby, ter Deus. Beth adora fazer caridade, Beth tem uma religiosidade, é temente a Deus. O que é que isso é importante na tua concepção para poder virar como uma boa médica? Eu acho assim, são três pilares para você ser feliz. E eu digo uma coisa lá em casa, eu criei meus filhos, meu marido fala muito também, que assim, pra gente ser feliz, a gente não é feliz 100% do tempo. Isso é uma coisa que as novas gerações têm essa ilusão, que felicidade é você ser feliz 100%. Não. Você é feliz 60%, 70%, 80%. 20% é chateação mesmo, é coisa que acontece. O que faz a gente aguentar esses 20%, 30% de frustrações, de às vezes a gente dá uma errada, um caminho, você compra uma máquina que não é boa, depois você vê que você fez besteira, não é, Beth? Tem caminhos que a gente às vezes segue e que a gente diz, poxa, não era pra eu ter comprado isso. Enfim, o que faz? Você ter Deus como um dos pilares da sua vida é família, é você ter uma estrutura, como o Beth falou, uma rede de apoio, é você acreditar em Deus, porque isso faz diferença, sim, se você acredita, se você mentaliza e ora, e se você tem um tempinho do dia para você ler a Bíblia, orar. Eu, há 10 anos atrás, assim, mudei minha vida. Eu era católica, me tornei evangélica, e hoje eu sei que, do mesmo jeito que eu estudo dermato, que eu 2, 3 noites na semana estudo, vejo os trabalhos, vejo tudo que tá daquele laser que eu quero comprar, eu estudo, eu tiro 2 horas, 3 vezes na semana para estudar. E todo dia eu leio a Bíblia. Então, assim, às vezes eu tô lendo Mateus, às vezes eu tô lendo Tiago, às vezes eu tô lendo. E você fazer isso e ter brilho no olho, como a Beth falou, ter amor. O amor que ela falou é o brilho no olho. Hoje eu recebi uma paciente, poxa, que me deu brilho no olho, assim, porque ela tava 6 meses sem vir, aí ela chegou e disse assim, poxa, doutora, 6 meses atrás, quando você fez aquelas coisas em mim, aquele monte de coisa, eu saí daqui e disse, putz, será que eu vou ter o resultado que ela falou?
Aí ele olhou assim pra mim e disse, eu tive, eu tô. Olha como eu tô, eu voltei porque eu não quero deixar de estar maravilhosa. Aí eu disse, você ainda tá maravilhosa, mas vamos dar uma ajeitadinha nisso, naquilo outro. Então, assim, brilho no olho, ela me fez, eu disse, poxa, ai, obrigada, Deus, obrigada, Senhor, porque eu fui no caminho certo. E você tem que ter esse feeling, você tem que pedir a Deus, me orienta, me ajuda, guia minha mão. Então, isso, além de você estudar, você tem que fazer seu dever de casa, estudar, dar atenção para a família, não adianta ser só trabalho, você tem que dar atenção para filho, para marido, você tem que se cuidar. Eu, depois que comecei a fazer tênis, há 5 anos atrás, que eu fazia só academia e tal, gostava, mas depois que eu comecei a fazer tênis, minha vida, ó, por quê? Tênis é aquele esporte que você erra 1000 vezes e acerta 300. Só que as 300 que você acerta, lhe dão uma satisfação, assim, imensa. Você perde 3 jogos e ganha 1. Você esquece que perdeu os 3 jogos, você ganhou aquele 1 que você nem imaginava que ia ganhar e você ganha. Porque você treina, e é você com você. É pra você ser melhor que você, é pra você melhorar o seu backhand, o seu forehand, tudo. Então, assim, é aquele esporte que te puxa pra frente, te puxa pra cima, porque é pra você melhorar. Não é pra você ser melhor do que o outro, é pra você ser melhor do que você era. Porque se você melhorar e evoluir, você vai ganhar do outro. Entendeu? Pode ser que não, pode ser que ele seja melhor do que você e você não ganhe. Mas assim, é você se reconstruir, você melhorar, você ter o amor que Beth falou, você ter brilho no olho, você ter a dedicação que você falou, deixando tempo para a família, para o marido, para você fazer uma coisa que você goste, que você e tenha Deus lhe conduzindo. Porque se você não pensar que você tem uma pessoa, um ser maior que você para lhe conduzir, o que é isso aqui? A gente vai... Juliana, o que é que tu acha que... O que é que tu faz fora a medicina? Essa parte de... Eu tenho procurado um equilíbrio, porque eu tive burnout aos 40 anos. Então, assim, no meio do doutorado, eu tive um burnout, fiquei 60 dias de licença médica, porque eu lia e eu não aprendia mais. Então, eu fui para neuro achando que eu estava com algum problema cognitivo, porque eu estudava feito uma louca, trabalhava demais e adorava, porque era aquele negócio, se me desse mais trabalho, mais eu fazia, mais eu gostava, mais... Até que você, às vezes, você é tão apaixonada pelo que você faz, que às vezes você não se dá conta que você passou daquele limite. Eu não me dei conta. Repete essa frase que eu acho que ela é importantíssima. Olha lá pra câmera e repete. Você, às vezes, não se dá conta que passou do limite, porque você ama aquilo que você faz. Então, vamos dar um plantão de onde eu ia, vamos fazer uma cirurgia de CA quando eu ia, vamos fazer o parto, eu ia, tudo que me chamasse eu ia, e vamos fazer o curso CLK, eu ia, eu muito envolvida com a minha profissão. E aí, no meio de um doutorado, né, estudando muito. E eu era tão estudiosa que eu chegava no plantão, na hora de dormir eu ficava estudando. Então eu ia para triagem, né, era o horário que era, digamos, a gente dividia o horário, era eu e outro colega, e o horário que era para eu estar descansando, eu ficava na triagem estudando, muitas vezes. Porque era silencioso, eu levava os artigos, abria o computador e ficava ali 1h da manhã, 2h da manhã estudando. Aí, quando era de 3, começava o meu horário. Então, assim, quantas vezes eu virei essa noite? Então, claro que ia ter um burnout, porque passei do limite, eu estiquei demais a corda, né? E eu só desconfiei que ia ter um burnout porque eu entrei num voo que eu ia para a USP, em São Paulo, fazer um curso. E aí, quando eu ia embarcar, eu comecei a passar mal. Não, antes do embarque. Eu tive uma sensação como se eu estivesse tendo um pique hipertensivo. Eu digo, eita, um pique hipertensivo. Moça, eu estou me sentindo mal, estou sentindo calor, uma coisa tão estranha, eu vou voltar. Não era nada disso, era um burnout, né? E eu só descobri, porque eu liguei para Silvana Sobreira, neuro, amiga minha, eu disse, Silvana, rapaz, eu tô com um negócio tão esquisito, eu não tô estudando, não aprendo, não sei o que. Ela vem aqui no consultório. Nessa vem aqui no consultório, era um burnout. Olha, Juliana, aí quando ela fez várias entrevistas, eu descobri, tão engraçado, que eu li os artigos, aí eu escrevi. Aí eu disse, olha, veja, essa madrugada eu li 3 artigos. Ela disse, o quê? No horário de dormir? Eu digo, eu li 3 artigos. Mas se você me perguntar, eu já esqueci. Ela esqueceu, aí começou nessa história. Eu realmente, eu estava lendo, daqui a 2 horas eu não sabia mais, não absorvia mais. E aí, nesse processo, foi um divisor de água na minha vida, porque me fez parar para equilibrar mais as balanças. Porque eu vi que a minha balança de trabalho e estudo estava maior do que a balança que toma conta de Juliana. Então, hoje, se você me perguntar, eu faço beach tênis, tenho um personal, vou para academia 3 vezes, eu faço esporte, atividade física 5 vezes por semana, até para me policiar mesmo.
Entendeu? Porque senão eu fico na frente do computador com um bocado de artigo estudando. Então, assim, eu parei para fazer esse equilíbrio. Né? Eu faço beach tênis, eu faço musculação, eu tenho um grupo de oração. Por sinal, amanhã tem um grupo de oração lá em casa, eu tenho um grupo de oração. E eu faço parte de um clube do livro. Uma vez por mês, um clube de mulheres, a gente se encontra, eu leio muito. Delícia. Né? Eu adoro ler, eu fui ver o ano passado, eu li 30 livros o ano passado, né? 20 e tantos livros. Quase 30 livros. Então, eu gosto muito de ler. Então, eu acho que essas coisas preenchem. Não dá para só fazer medicina. Não dá. Não dá. Porque a medicina, ela é apaixonante. E assim, eu acho que a medicina, ela é tão apaixonante que quanto mais a gente sabe, mais a gente acha que não sabe e precisa saber mais. Isso. A gente fica o tempo todo tentando se provar que a gente é competente. E aí, o tempo todo com aquela síndrome de eu preciso saber mais, eu preciso estudar mais, ainda está pouco, eu não posso errar, porque eu acho que isso é outra coisa que a gente isso tem. Isso era uma coisa que eu ia dizer. Que a gente tem, a gente não pode errar, não posso errar. Então, assim, a gente se cobra muito, né? Fica todo muito angustiado, muito preocupado, muito estressado. Né? Às vezes, por exemplo, eu tinha uma paciente grávida. Aí ela ligava, aí dizia, doutor, eu tô sentindo uma cólica assim. Acabou, meu amigo. Passava a noite esperando aquele telefonema. Eu dormia mal o telefone, às vezes eu acordava e olhava se o telefone tinha tocado e eu não tinha escutado. Uau. Preocupada com a paciente, né? Então, eu acho que esse equilíbrio... Não, lá em casa é muito engraçado, porque os meninos... Eu sou o meme deles, porque assim... a mais nova, que vai se formar ano que vem, quer fazer cirurgia geral para fazer cirurgia plástica. E o mais velho já é R3 de ortopedia. Aí, IMIP, Miguel Arraes, ele trata assim, trauma. Aí às vezes ele vê eu mandando áudio, falando com as pacientes, olha, mande foto amanhã, não sei o quê, mande foto. Aí ele, mamãe, o que foi? Eu disse, não, peguei um vaso, a paciente tá com hematoma, ela tem casamento sábado. Ele, mamãe! As tuas emergências são essas. Um hematoma no rosto. Que a maquiagem cobre. Mas pra ela, isso é grave. É grave. Então, e pra mim eu não gosto de pegar vaso. Eu não pego claro quase que ninguém vaso. Quer, né? Mas acontece. Acontece. Até um dia desse eu postei, né, a rede vascular da face. Que é muito rica. É muito rica. Aí eu postei assim, a paciente perguntando, vai pegar um vasinho? Teve uma formatura nos Estados Unidos que eu mostrei até pra Manuela, minha filha. A formanda, no final do ano passado, ela subiu lá para falar e ela disse assim, isso viralizou no mundo todo. Não é normal uma jovem de 24 anos subir no quarto andar para ver uma criança que estava com dor de cabeça, abrir o computador e ser um monte de metástase no cérebro de uma criança. E você virar para uma mãe e dizer, esse bebezinho de 6 meses, de 3 anos, isso dói. O médico sofre, o médico responsável sofre. Então, isso é importante que cada um se meta onde aguenta. Isso. Tem que ter uma estruturação familiar, tem que ter uma estruturação religiosa, tem que ter muita base emocional e tem que saber aceitar o insucesso. Não é fácil. Não. Beth, eu sei que você se vira nos 30, gosta de fazer caridade. Tem algum hobby especial? Tem. Eu hoje sou pintora de porcelana. Por que eu escolhi a porcelana para pintar? Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente faz, porque é arte. A gente, quando opera uma perna, quando opera as varizes, quando trata os vazios, que devolve ao paciente aquela beleza, a gente está fazendo uma arte. E é tudo muito minucioso, então a porcelana tem isso, a delicadeza, o planejamento, a criatividade que você tem que imprimir no que você faz. Então, eu acho que um hobby para a gente sair... Meu hobby é quinta tarde. Quando é que eu pensei que quinta tarde eu poderia estar pintando porcelana? Aí uma amiga minha disse, você tem vida de dondoca, quinta tarde pintando porcelana. Aí eu disse, você vai deixar para pintar porcelana quando? Quando você tiver 70 e não conseguir mais a mão com artrose? Então é isso, a gente tem que aproveitar esse momento para isso também, para imprimir um hobby na nossa vida. Isso. E isso aí fazer a gente ser uma pessoa mais leve, uma pessoa... Tem brilho no olho. Que o brilho no olho aumente. Meninas, estamos chegando ao fim, foi maravilhoso como tinha que ser, aprendemos muito, tenho certeza que vai ser útil para muita gente. Queria, Beth, olha lá para aquela câmera, qual seria a mensagem para uma jovem que está se formando? Mãe, médica, malhadora, empreendedora,
onde é que entra isso tudo? Qual é o conselho que você dá? Dá para fazer isso tudo? Dá sim. Dá para notar que as 3 brilham os olhos. Então, acredito que as pessoas certas estão sentadas aqui. O que é que tu tem a dizer? Dá para fazer isso tudo se você tiver 2 coisas. Primeiro, eu acho que a espiritualidade conta muito, né? A gente é muito acostumado a cuidar do corpo, o exame, a medicação, mas a gente esquece muito do nosso espírito. Do mesmo jeito que a gente faz atividade física, a gente tem que cuidar da nossa mente. Então, espiritualidade, tem um hobby, ame o que você faz, que eu acho que isso aí é fundamental. Tenha um bom relacionamento, né? E crie sua família com seus valores e mostrando aos seus filhos o amor que tem pela profissão, porque é muito lindo você ver lá na frente, como a gente vê hoje, nossos filhos mais velhos, já formados, e eles quererem replicar o que a gente passou na nossa profissão, replicar o amor que a gente tem, o carinho, o respeito pelo paciente. Então, dá certo sim, não é fácil, flores não são só flores, tem muitos espinhos, mas que com tudo isso, com amor, com resiliência, a gente consegue chegar lá, e chega bem. Luciana Lócio, qual é a sua mensagem final? Mensagem para quem quer seguir esse mundo maravilhoso da dermatologia. Primeiro, se capacitem, estudem. Por favor, estudem. Porque dermatologia precisa de gente preparada. Porque já dizia um grande mestre que eu fiz um curso fora, ele disse, se você não se preparar, alguém vai tomar seu lugar. Segundo, se espiritualizem, tenham um norte, uma religiosidade, rezem, orem, acreditem em Deus. E terceiro, é o que Beth falou, se estruturem com família, sejam felizes em casa, porque quem está bem dentro de si mesmo, na sua casa, vai levar isso para o trabalho. Porque esse amor que a gente tem à medicina é um todo, não é só o trabalho, não é só estar dentro da clínica fazendo, produzindo, girando. Não, a gente tenta ser um global e se estruturar tanto família, espiritualmente e fisicamente. Porque a atividade física aumenta a endorfina, faz você se sentir bem, faz você ter gás para aguentar trabalhar 6, 8, 10 horas como a gente trabalha. Juliana, qual é a mensagem que tu daria aí? Eu acho que as meninas falaram muito, né, de família, já de espiritualidade, de gostar muito da medicina. Eu acho que se eu tivesse que complementar o que elas disseram, seria façam terapia. Se eu pudesse indicar, eu dizia façam terapia. Porque, assim, eu acho que a vida profissional médica, ela é tão corrida, é tanta coisa, que às vezes a gente não se olha, não se escuta, a gente simplesmente vai. A gente, quando você vê, você está no automático, né, fazendo as coisas. Então, eu acho que se eu pudesse complementar, além de família, espiritualidade, rede de apoio, tem um hobby, seria façam terapia. Porque existe muito preconceito ainda com terapia e é um momento que é seu, que é de você se escutar. Eu acho que se eu tivesse feito terapia lá no começo, talvez eu não tivesse tido um burnout, porque eu tivesse sido alertada, eu tivesse percebido essa carga horária de trabalho não está normal, né? Então, eu acho que além disso tudo seria essa minha mensagem. Estamos chegando ao fim, o terceiro episódio do Conselho Médico. 3 mulheres com cases de sucesso, mulheres bonitas, bem-sucedidas, com boas famílias. E, sem dúvida nenhuma, para mim, ficaram algumas lições. Família, mudar à medida que vai passando o tempo, que os filhos vão chegando, né? E readequando, dá para fazer toda a pós-graduação, estudar. E a lição que fica, vale a pena, apesar de toda a dificuldade que as 3 passam, que eu também passo, nós somos, na minha concepção, 4 grandes cases de sucesso. Nós estamos com os filhos que já não precisam da gente, a maioria, e querem estar com a gente. Isso é um grande marcador de sucesso. Maravilhoso. Semana passada a Beth não pôde ir para o evento porque o filho que não mora aqui estava aqui. Então isso é maravilhoso. Foi super interessante. Sigam o Legacy nas nossas redes sociais.